Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Hoje aqui às terças-feiras para acompanhar o curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica no módulo 3. Se você está entrando agora e gostaria de acompanhar as aulas anteriores, vai lá no Google Classroom, você pode ter acesso às outras aulas, também ao material de estudo, acompanhar, participar. E assim nós vamos aprendendo juntos, ok? Então, antes da gente iniciar o tema de hoje, eu vou pedir a todos que tranquilizem seus pensamentos, respira fundo e vamos nesse momento pedir o auxílio da nossa equipe espiritual, dos nossos irmãos benfeitores, aqueles que agem pela vontade de Deus, atendendo às nossas preces, junto com Jesus, nosso irmão e grande mentor espiritual deste planeta. Senhor, neste momento abençoa todos nós, aqui estudando em seu nome, aprendendo os seus ensinamentos, na tentativa de colocar em prática e nos tornarmos pessoas melhores. Envolve, Senhor, aqueles que nesse momento se apresentam em nosso pensamento e assim auxiliar aqueles que não podemos de forma direta e assim colocar nas mãos de Deus o auxílio necessário a todos que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Hoje a gente vai falar aqui no terceiro módulo, na 10ª aula, a gente fala sobre um tema bastante importante para aqueles que são médiums ou que querem treinar sua mediunidade ou aspiram um dia a trabalhar junto da mediunidade, não importa onde seja, em que instituição, em que crença religiosa, lembrem-se que a mediunidade ela independe da crença religiosa. Então ela não é exclusivamente espírita, só quem é espírita é médium? Não. Ela é inerente ao ser humano, então independe totalmente da crença religiosa, inclusive da moralidade. Por isso que nós vemos na mídia recentemente, inclusive, médiums fazendo barbaridades. Porque mediunidade é uma coisa, moral, e infelizmente, ela não caminha junto. O médium é um instrumento, é um copo que pode servir, matar a sede de alguém, mas não é ele que tem a água, não é o médium que possui o produto que mata a sede. Ele é só a ferramenta que leva a água que mata a sede. E às vezes esse copo quebra, esse copo trinca, o copo às vezes está sujo. E quando isso acontece, às vezes dá para consertar. Dá para lavar o copo, dá para remendar o copo e ainda assim ele serve uma água pura. Mas às vezes o copo se quebrou de uma forma tão dura que para os espíritos não vale a pena investir tanto naquele copo quebrado. Ele precisa se auto-reparar, refletir, e é por isso que às vezes os espíritos vão procurar então outros copos que possam servir ao propósito do bem maior. Então a gente precisa cuidar para não quebrar, para não sujar o próprio copo, para sempre sermos ferramentas úteis para a espiritualidade. Só que isso também não é uma tarefa fácil, que a gente vai ver, tá bom? Então, aqui no estudo, né, que a gente vai falar hoje sobre mandato mediúnico, ok? Na primeira parte, e também vamos falar depois sobre o dever e a virtude, que, claro, né, a gente sabe que sempre tem uma relação nessa parte que fala sobre o Evangelho, ok? Então vamos lá, sem delongas, porque o tema é bastante extenso. Claro que a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o tema, muito pelo contrário. A gente vai trazer alguns apontamentos da literatura espírita, mais especificamente aquele que está na obra de André Luiz, okay? Nos domínios da mediunidade, que a gente vai citar um capítulo e falar algumas partes deles, ok? Então vamos lá, começando. O que significa mandato? Então, no dicionário, uma pesquisa simples aí na internet, né, numa pesquisa do Google, por exemplo, a gente encontra uma definição para a palavra mandato. Então, mandato
No sentido figurado, é o período do exercício de um cargo eleitoral. Então, a gente elegeu um vereador, por exemplo, e ele tem o seu mandato eleitoral. Ele recebeu um depósito de confiança, nós damos a ele um contrato para representar os nossos interesses. Então, esse vereador, por exemplo, ele vai exercer o seu mandato porque foi depositada essa confiança nele. E também é aquilo que se está encarregado, incumbência ou missão. Essa definição tem um pouco mais de sentido como se fala de mediunidade, né? Então, o mandato mediúnico é uma missão recebida que o médium recebe para exercer algo de muita importância e que os espíritos desencarnados, normalmente os mentores, depositam naquele médium, eles confiam naquele médium e dão a ele um mandato mediúnico. Todo médium possui mandato mediúnico? É bem relativo isso, né? A gente pode dizer que sim e que não. Por quê? Todo médium é igual? Não, a gente sabe que não, a gente já viu em aulas anteriores, vai ver em aulas futuras de novo, certo? Que a mediunidade, como ela é inerente ao corpo, ao físico do médium, de todo ser humano, por isso que a gente diz que todo mundo é médium. Porque todos possuem a mediunidade, mas alguns em graus maiores, outros em graus menores. E essas pessoas que têm uma mediunidade num grau menor, ela não teria condição de receber o mandato mediúnico, porque a mediunidade dela não seria capaz de exercer esse mandato. Vou dar um exemplo em relação aos vereadores. Vamos supor que a gente elege um vereador e dá a ele poderes para representar os nossos direitos, mas esse vereador, ele não tem condições disso, ele não conhece nada do ir e vir das questões governamentais, ele mal sabe ler e escrever. Então, como é que ele vai assinar, por exemplo, lá um decreto, ele vai promulgar uma lei, como é que ele vai defender os direitos de uma cidade, de um município, se ele não consegue ler aquilo que está sendo proposto para votação? Ele não tem acesso aos detalhes, ele não conhece, ele vai confiar exclusivamente na palavra daquilo que está sendo dito, e ele não consegue estudar mais a fundo, verificar os reais interesses das pessoas. Então, esse é um vereador que não teria condições de exercer o seu mandato. E ele pode ser cassado, ele pode, né? Depois de um certo período, a gente sabe que nas questões eleitorais ele tem um período para exercer esse mandato, e ele não vai ser reeleito, ele não recebe outro mandato. Já na mediunidade, a gente sabe que esse mandato ele é dado muitas vezes antes da encarnação do próprio médium. Então, ele recebe esse mandato, esse contrato com a espiritualidade e pode ter alguns contratempos aí no meio do caminho que a gente vai ver. Ok? Então, só para a gente explicar aqui o que significa o mandato mediúnico. Ok? Espero que tenha ficado talvez um pouquinho mais claro, né? Menos complicado. Então, só lembrando, não é todo médium que vai receber um mandato, que vai receber essa missão mediúnica. E não quer dizer que o médium que não recebeu esse mandato, essa missão mediúnica, muito importante, que ele é menos eficaz no trabalho espiritual. Não. Tem muitos médiums que conversam, que transmitem seu conhecimento sem, de fato, receber um mandato mediúnico. Eles fazem isso porque estudam muito, porque leem muito, porque têm muito boa vontade. Esses médiums que são muito dedicados à sua vocação ou a transmitir a própria doutrina, eles podem vir, depois de alguns anos, a receber um mandato mediúnico, por conta da sua própria dedicação e da sua própria evolução, do seu crescimento moral, espiritual, intelectual. Ele ganhou muita coisa com isso. Então, os espíritos veem uma oportunidade desse médium, né, de crescer e então receber essa missão, essa incumbência mais importante, ok? No latim, para a gente conhecer a origem dessa palavra, do latim mandatum, de mandare.
Composto por manus, mão mais dare, significa então dar na mão. Então é uma coisa que é dada, que é oferecida, no sentido de confiar, encarregar, ordenar, mandar. Em direito público é a delegação conferida a determinadas pessoas para que representem o povo nas instituições. Quem recebe o mandato é chamado de mandatário. E quem dá o mandato, né, quem contrata, digamos assim, é o mandante. Então, normalmente a espiritualidade é o mandante, o médium é o mandatário, aquele que recebe a missão. Se alinhava, então, antigamente, né, se alinhava com um aperto de mãos, o mandato, esse acordo. Se alinhava com um aperto de mãos pelos contratantes, que se davam a mão direita, pois os antigos romanos acreditavam que o dedo anular desse contrato, né, era atravessado por um nervo que ia ao coração, a sede da felicidade. É por isso, né, por exemplo, que a gente vê o casamento, né, a troca de alianças, que ela é né, o noivo, né, noivado na mão esquerda e o casamento na mão direita. Porque isso vem desde lá da época dos romanos, e olha quanto tempo já faz. Esse aperto de mãos, essa troca de alianças pela mão direita é o contrato, então, é o mandato que eu coloco na mão de outra pessoa, esse contrato que é feito. Então a gente percebe a importância disso, né, do quanto isso vem ao longo do tempo, sabendo que antigamente as pessoas não tinham, né, um cartório, vamos registrar em cartório esse contrato. Não, era na palavra, era confiança. Apertar a mão de alguém, dar a mão e dizer, não, eu estou depositando em você a minha confiança, era um contrato de honra. Ninguém podia quebrar. Entre os antigos romanos, as mãos simbolizavam a amizade, a lealdade e a fidelidade entre amigos. E, sendo o mandato outorga de poder, consequentemente, carrega consigo o ônus de honrar a amizade e os sentimentos nela fundados. Então, repetindo como eu já falei, que importância tinha, ou até a gente pode dizer que tem muita gente que ainda coloca bastante importância num aperto de mão, e isso vem de muito tempo atrás. E se no plano material o mandato implica tanta responsabilidade moral para quem o recebe, no campo da mediunidade e no seu exercício, a outorga do mandato mediúnico não é menos severa, exigindo do medianeiro qualidades intelectuais e morais superiores. Por isso que aquele que tem lá no seu íntimo o desejo de servir melhor a espiritualidade como médium, precisa lembrar que eles só vão fazer um contrato mediúnico ou nos dar um mandato mediúnico quando ele perceber que nós temos qualidades intelectuais e morais superiores. E vou repetir, isso não significa que quem não recebeu o mandato não é um médium. Tem médiuns que fazem grandes obras e nem por isso receberam um mandato mediúnico. Ou recebem um mandato porque verificam nessas pessoas qualidades intelectuais e morais para isso, mas lembrem-se que somos todos seres humanos ainda muito falíveis. Então a gente fala, nossa, mas a pessoa recebeu um mandato mediúnico, tinha qualidade moral e intelectual superior e o que foi que esse médium fez? Vou abrir um parênteses aqui, sem julgamento, tá? Só para colocar o que é que foi trazido para nós pelas mídias, né, sobre o caso do João de Deus. A gente viu, por exemplo, que ele fez grandes coisas. Quem precisou da cura através da mediunidade dele, não nega que a cura foi realizada. Então ele tinha um mandato mediúnico? Provavelmente sim, pela ajuda daquele espiritual que trabalhava e fazia as curas. Mas é um espírito que, apesar de apresentar ali intelectual, era inteligente, uma pessoa inteligente, moralmente, né, sempre falando de Deus, de Jesus, queria o bem das pessoas,
ele caiu na tentação do dinheiro, do poder. Ele foi corrompido por isso. Então, os espíritos viram que existia. E lembrem-se também de uma coisa. O que cura verdadeiramente as pessoas não é exatamente o médium, é a fé delas, que permite à espiritualidade transformar a energia negativa que causa uma doença em algo mais positivo e assim eliminar aquela matéria densa, negativa, escura, prejudicial ao corpo e pode ser transformada só com o toque da mão, só com a imposição de mãos, que às vezes podia ter sido realizado por outros médicos ali também, como aconteceu. Então, só para a gente lembrar que só porque a pessoa tem qualidade superior, moral e intelectual, não faz dela um santo. Então, ela tem né, muito inteligente, é moralmente um pouquinho melhor, mas não é infalível. A pessoa pode cair e não é difícil de acontecer. Então, lá no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, coloca aí pra gente nos comentários, se estiver ao vivo, e depois lá na sala de aula, se você tiver assistir depois, coloca pra gente se você já leu esse livro, se você já leu a série André Luiz. A gente sempre recomenda ler os livros da série André Luiz na ordem que foram escritas, começando pelo Nosso Lar, e aí você segue, na contracapa tem a série dos livros. Segue a leitura conforme eles foram escritos, porque a gente entende junto com o André Luiz, a gente vai compreendendo as lições, a evolução da mediunidade. Ele fala bastante sobre mediunidade, o André Luiz, e a gente vai aprendendo, crescendo junto com o entendimento dele. Tá ok? Então ele começa com O Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, que são 2 romances, podemos colocá-los nessa categoria, e entre eles ele fala muito sobre a evolução da mediunidade. Como dominar, como aprender, como lidar com ela, as questões também de energia, de magnetismo, tudo que ele vai vendo na espiritualidade ele conta pra gente. Bom, então lá no capítulo 16 desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, eu vou trazer alguns trechos, tá bom? Pra gente refletindo junto, porque nesse capítulo 16, o título do capítulo é Mandato Mediúnico. Então, pra gente ver como isso é importante. Então, a gente tem aqui uma imagem, tá? Pra gente entender aqui uma reunião mediúnica, é uma reunião feita, tá? Com algumas pessoas. A gente percebe ali a presença de irmãos encarnados e desencarnados, certo? E André Luiz está aqui no cantinho. Lá, aquele canto superior, lá embaixo, tá vendo? Canto inferior, desculpa. Cantinho lá de baixo tem 3 pessoas. Não sei se vocês estão vendo. Fora desse halo que forma em volta da mesa. Estão vendo? Que forma uma espécie de retângulo luminoso em volta da mesa, que é o círculo protetor para a equipe espiritual. E fora dele tem 3 pessoas, certo? Aulus é um deles, que é o mentor desse grupo que está ali. E aí tem Hilário e André Luiz, que eles estão observando os trabalhos. E como todo curioso, faz muitas perguntas, eles fazem bastante perguntas, observam fora desse halo para poder entender o que é que está acontecendo ali e passar para nós, graças a Deus, né? Então, deixa eu ver aqui. Só para lembrar, pessoal, essa imagem ela é tirada de um site, tá? Que vende imagens, tem uma ilustração ótima para vários livros, é o Projeto Imagem. Então, você digitar ali projetoimagem.com.br, você pode comprar, né? Eles não são gratuitos, tá? Essas imagens, mas tem ilustração de vários livros, toda a série André Luiz e de vários outros livros foram ilustrados para facilitar o nosso entendimento, ok? Então, começando nesse capítulo, ele fala o seguinte: eram quase 20 horas, quase 8 horas da noite, quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Então, André Luiz começa a narrar que eles acabaram de chegar naquele centro e eles perceberam que tinha um prédio, né, sóbrio, assim, discreto,
e tinham vários carros já em volta do prédio. Muita gente ia e vinha, desencarnados em grande quantidade, congregavam-se no recinto e fora dele. Então, a gente percebe aqui a descrição que ele traz da movimentação dos desencarnados durante um trabalho na casa espírita. Vigilantes de nosso plano, ou seja, do plano espiritual, estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. É claro que, como toda reunião, vai ter espíritos lá querendo atrapalhar, querendo causar, querendo arrumar um burburinho. E, para proteger a casa, existiam vigilantes, como tem em toda casa séria. Tem toda reunião, todo trabalho, toda missa, todo culto, todos eles têm vigilantes espirituais. Então, isso também depende da crença religiosa. Vamos lá. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa. Então, muita gente entrava na casa. Mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam. Ou seja, assim que entravam na porta de entrada, eles observaram que alguns espíritos ficavam, eles não entravam junto com os encarnados. Espíritos que não eram simples, curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Então, existe uma barreira fluídica na porta, na portaria, no acesso ao prédio, que impede que espíritos que tenham a intenção de bater, de fazer baderno, de entrar. Eles se sentem meio incomodados e não entram, não gostam de entrar. E entram os espíritos que querem observar, como é que é isso aqui dentro, quero ver como é que é. Os que querem se curar, os que estão sofrendo, buscam ajuda. Então, só não entra mesmo quem quer fazer bagunça. E se entra, começa a querer, né? Porque assim, quando a gente entra na casa espírita, nós encarnados e os desencarnados, os pensamentos de todos nós, eles podem ser vistos numa tela mental. E não é porque alguém vai lá, né, e parece que coloca um cabo na gente e fala, deixa eu ver, deixa eu fazer um download dos pensamentos da pessoa. Não. Nós projetamos os pensamentos. Todo mundo tem. E aí, esses pensamentos ficam fáceis, ficam visíveis para aqueles que precisam saber dos nossos problemas e saber das nossas intenções também. Esses casos, porém, constituíam exceção, ou seja, aqueles que eram acompanhados por espíritos que gostariam de fazer uma bagunça ali dentro. Porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados formava-se de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Então, é afinidade. Vai entrar com a gente espíritos que se afinizam com os nossos sentimentos e pensamentos, e eles vão querer entrar para buscar ajuda, assim como a gente busca também. Aqui, à frente, na porta oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si. E junto deles, respeitável senhora ouvia, prestimosa, diversos pacientes. Então, lá na frente, do outro lado da porta, muita gente ia lá, né, para conversar. Uma imagem que a gente tem do seu Manuel, por exemplo, né? Tem muita gente que vai lá, né, que ia, né, quando ele estava lá na frente, ia lá atrás dele, querer saber, falar dos seus problemas. Então, essa senhora também, ela recebia essas pessoas e pacientemente conversava com todo mundo para dar uma orientação breve, rápida ali, porque eles sabiam que ela era a médium, né, mais ostensiva ali do lugar. Apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de irradiações opalinas, e por mais que projeções de substância sombria a buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam.
conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. O que o André Luiz observou aqui? Que as pessoas que iam buscar ajuda estão envoltas de energias sobre dor, doença, mágoa. Esses pensamentos tornam a nossa aura cercada de fluidos muito densos, muito ruins. E ela atendia a todos eles. A partir do momento em que a gente se aproxima de uma pessoa, a gente transfere um pouquinho para ela daquilo que a gente está sentindo, das nossas energias. E existem muitos médios, como eu falo, o médium empata sofre muito com isso. Enquanto ele não educar essa mediunidade, ele vai sofrer. Porque qualquer pessoa que chegar perto desse médium, ele vai sentir aqueles fluidos negativos, e às vezes de dor, às vezes de tristeza, às vezes de maldade. A pessoa vai receber e vai sentir aquilo, e se não souber lidar com esse sentimento, a pessoa fica mal. O médium fica ruim, fica mal, fica depressivo, fica doente, porque não soube barrar essa energia. E não é o que essa senhora fazia, né? Ela recebia muita gente enferma, enferma, eu digo, no corpo físico e da alma, mas não se deixou envolver pelos fluidos doentes que eram emanados ali das pessoas que iam buscar essa ajuda. Designando-a com a destra. Então, assim, sabe aquela coisa que a gente fala, quem que é essa pessoa? O assistente informou. É a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. Então a gente percebe aqui uma semelhança entre a Dona Ambrosina e Chico Xavier. A gente não tem certeza se Emmanuel quis colocar, né, no papel de Ambrosina o mandato mediúnico de Chico Xavier. Mas, né, não quer dizer que só Chico, né, tinha um mandato. Essa nossa irmã também pode ser um exemplo de muitos outros médiuns que recebem o mandato mediúnico e muita gente nem conhece, nem sabe quem é. Porque são pessoas simples, são pessoas modestas, que dedicam o seu tempo, o seu trabalho, sua vida para ajudar outras pessoas. E aí vem aqui, ele fala, né, que ela passou mais de 20 anos trabalhando na casa, não se casou, trabalhava muito, tinha uma vida modesta, então a gente percebe que é uma vida realmente de doação. Ambrosina trazia um semblante quebrantado e rugoso, ou seja, ela não era mais uma senhorinha muito nova, já tinha uma idade, né, mais considerada, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Ou seja, apesar, né, de ter as unguinhas, de não ter condições de colocar um botox, ela apresentava o peso da idade, mas o seu semblante era de paz. Isso é um alerta para a gente entender que o mandato mediúnico e a experiência, ela vem com o tempo. E a gente percebe que a juventude, a mocidade, ela traz muitas tarefas, muitas tribulações. Por isso que é muito comum alguns médiuns receberem mandato mediúnico depois de uma certa idade, depois de um certo tempo de vivência. Ela já passou pelas coisas da vida, já resgatou algumas coisas que ela precisava na sua experiência física pessoal e recebe então o mandato mediúnico, porque apesar das tribulações da vida, a pessoa continua estudando, continua trabalhando, estudando, continua fazendo o seu melhor por amor. Essa então era a Dona Ambrosina. E aí ele coloca, André Luiz repara que na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de delicado adorno. André Luiz ficou intrigado, falou, que negócio é esse na cabeça dessa senhora? O que é isso?
E aí, eu vou colocar um pouquinho mais perto a imagem para a gente ver esse funil, esse halo luminoso que só tinha na cabeça dessa médium. Nos outros tinham um halo, eles tinham o seu envolvimento mediúnico, mas não igual o da Dona Ambrosina. E André Luiz quis saber o que era aquilo lá. E aí, intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador de aulas e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Ou seja, é por esse aparelho que foi colocado nela que ela consegue se comunicar de forma constante, diária, com o seu mentor espiritual, assim como, por exemplo, Chico Xavier se comunicava com Emmanuel. Não era assim, só nos trabalhos, não, era o dia todo. Era 24 horas por dia, esse contato era constante. E Dona Ambrosina tinha o seu mentor espiritual, Gabriel, que é com quem ela sempre recorria, a quem ela sempre recorria. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de um serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Continuando, André Luiz. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Assim como a gente vê em qualquer lugar, seja na casa espírita, na igreja católica, no templo bandista, no templo evangélico, no candomblé, em qualquer, pense em uma crença religiosa, não importa qual. As pessoas que são dirigentes, líderes, que se destacam de alguma forma, elas recebem o apelo dos encarnados, e tem cada coisa que é colocada ali pedindo ajuda da espiritualidade. Claro que não cabe aos encarnados julgar, mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas deixam de tomar qualquer atitude, de dar um passo à frente, sem perguntar para a espiritualidade, sem perguntar aos céus o que deve ou o que não deve fazer. Não confiam na própria moral, na própria inteligência, não confiam em nada, e quando dão um passo, se foi orientado a fazer isso ou aquilo, a responsabilidade daquilo é totalmente do médium que disse. Até muitas vezes, porque as pessoas elas só ouvem metade dos conselhos, elas só ouvem parcialmente. E aí elas depositam tudo aquilo que foi dito, como se fosse uma regra, uma lei, sem raciocinar, sem questionar. Muitas vezes são colocadas mesmo orientações absurdas para ver se a pessoa para pensar. E aí a pessoa, não, peraí, não vou fazer isso, então ótimo. Use o seu senso moral e intelectual para fazer aquilo que é certo. Só porque alguém te disse, olha, não tem outro jeito, você vai ter que fazer isso, vai ter que, né, tomar, não sei, pensa alguma coisa absurda, não vou nem dar exemplo aqui para ninguém, né, colocar na prática, mas, se tomar tal substância você cura, né, você previne a queda de cabelo. Peraí, não faz sentido isso, né? Tem alguma base, tem alguma propriedade científica que eu possa colocar, né, me convencer de que isso é? Não, é só crença. Né? Não quer dizer que as crenças populares também não tenham sua eficácia, mas a gente precisa parar para pensar em algumas coisas, né? Então, continuando lá, André Luiz, o Hilário, no caso aqui, perguntou para ambos: vive então flagelada por petitórios, quer dizer, petitórios que é pedidos e súplicas. Então é isso que é a vida dela, né? Atender e ouvir pedidos e súplicas das pessoas? E Aulus responde: até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto,
com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Então, é muito comum as pessoas médiums pedir para as pessoas, olha, você tem que mudar seu padrão de pensamento, é a principal cura de todo mal. Muda a forma como você pensa, muda a forma como você responde a isso e a sua vida vai melhorar. Então, isso que ele disse, ajudar os outros para que eles se ajudem. Não é dar uma receita, ó, toma 3 gotas disso. Quando os problemas são físicos, são doença, a gente percebe que tem muitas casas que oferecem produtos, né, remédios homeopáticos. Às vezes são até placebo, né? É só uma gotinha de açúcar, mas isso às vezes faz com que a fé da pessoa seja ali despertada, seja ativada para poder mover a si mesmo, ajudar a si mesmo. É o despertar da fé no outro para que ele possa se ajudar. E continuando, entre Dona Ambrosina e Gabriel, então Gabriel é o mentor espiritual de Ambrosina, aquele que a gente falou antes, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e um a um tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, os centros de força, né, da parte cortical, atendendo, tanto quanto possível, aos problemas ali expostos. Então, também era feita uma corrente fluídica para que as pessoas também pudessem ser atendidas por toda a espiritualidade presente. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sobitar, e indicando o enorme laço fluídico que ligava a Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, ele perguntou, ficou curioso com o que ele viu ali. O que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? E aí Aulus, com tolerância e benevolência habituais, elucidou, esclareceu. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige esta providência. Então, é preciso esse elo entre a médium e o mentor espiritual para que essa faculdade medianímica que a Dona Ambrosina possuía pudesse ser efetivamente utilizada. E ele continua. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Então, olha só como de certa forma, frágil. Por isso que tem esse campo sensório comum, para que não seja tudo direcionado só a Dona Ambrosina. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Então, aqui é um trecho em que Aulus mostra que existem médiums que já nascem com um certo mediunato, um mandato, né, mediúnico. Existem aqueles que recebem ao longo do tempo, dependendo do quanto eles se evidenciam no serviço do bem. E como é importante receber esse irmão espiritual que já sabe como lidar, já entendeu, sabe como é que funciona, já passou pelas tribulações da Terra, é um espírito um pouquinho melhor do que nós, e aí então é um apoio. Como a gente vê, para quem já viu bastante os vídeos do Chico Xavier, já leu bastante sobre a biografia de Chico Xavier, a gente entende como isso é
é importante, né? Esse apoio é importante, certo? Então, continuando. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Olha só que interessante isso. Então, a Ambrosina só vai dar passividade, só vai receber psicografias depois de o Gabriel dar o ok dele. É ele que determina. Ele que vai dizer, não, vamos, esse aqui passa. É um filtro, alguém que diz o que é que vai e o que não vai. Assim como Chico Xavier, como Emmanuel fazia com Chico Xavier também. Emmanuel determinava quem é que ia escrever através da mediunidade de Chico Xavier. Tanto que algumas vezes a gente vê até na biografia que Chico já estava lá preparado e ele não ouvia, não via ninguém e perguntava para Emmanuel, então, nós vamos começar? Quem é que você vai trazer hoje? Então, era Emmanuel que fazia uma certa caravana para poder usar a mediunidade de Chico Xavier. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, sob nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? E temos colocado esse questionamento. Então, se André Luiz, por exemplo, quisesse por acaso escrever através da mediunidade da Ambrosina, ele tinha que fazer essa sintonia não só com a médium, mas também com Gabriel, que é o orientador espiritual. Assim como quem precisava fazer a mediunidade, ou transcrever com Chico Xavier, precisava também sintonizar com Emmanuel, para que essa tríade, né, essa parceria ali pudesse se realizar com a terceira pessoa. Justamente, respondeu Aulo satisfeito. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhes as necessárias garantias. Então, nenhum espírito vai pedir, dar a uma pessoa uma responsabilidade tão grande como o mandato mediúnico, sem oferecer a ele algum tipo de apoio, de segurança, para que ele possa exercer esse mandato sem problemas maiores. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio. Então, o Hilário está preocupado, né? Porque, mas se eu tenho que me sintonizar com a médium e com o mentor, não fica mais difícil, né, fazer essa comunicação? E eles respondem de modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectiva de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando os comunicantes tanto quanto auxilia a médium. Ou seja, porque Gabriel, sendo um espírito um pouquinho mais elevado, ele consegue ajudar nessa egrégora e facilitar o intercâmbio entre o espírito comunicante e a médium. Então, ele é, na verdade, um facilitador da comunicação. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso. Então, nessa questão, eles têm dúvida se essa comunhão aí, que já é tão perfeita, ela já não veio antes. Porque parece que ela já é uma ligação, uma empatia, uma afinidade que já vem de muito tempo. E Aulus responde: sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual, muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Ou seja, esse contrato, esse mandato já foi traçado, né? Essas mãos já foram apertadas antes da encarnação de Ambrosina,
e também no caso de Chico Xavier, provavelmente antes do reencarne dele. O instrutor fitou-me de frente e falou, André Luiz relatando, em qualquer cometimento não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Então, ele relata aqui que Ambrosina também podia, de repente, não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver a minha vida, eu tenho coisas que eu preciso crescer, eu quero aprender outras coisas, eu quero lidar com outras situações. Ela poderia desejar se casar, formar uma família, né? Então, lembra que é um contrato. O médium, ele não é um escravo da espiritualidade e vai fazer aquilo que a espiritualidade quer e ponto final. Não, né? Isso também não tiraria dela a sua magnitude, a pessoa que ela é. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga. Canga é aquele objeto de madeira que antigamente se colocava nos bois, né? Se coloca num gado mais pesado para poder puxar uma carroça, por exemplo. Mas sim, um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. Não porque eu preciso, porque eu tenho que. Tem que porque precisa crescer, quer melhorar, porque quer, não porque tem que. Né? Não é uma ordem dada. É porque a gente quer crescer. É por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Infelizmente, isso não é raro. Tem muitos médiums, muitos dirigentes, muitos orientadores, muita gente que recebe a missão de levar as pessoas para um caminho e, às vezes, em algum momento, a vaidade, o orgulho, às vezes até a chateação, o cansaço, diz, não quero mais saber disso, quero outra coisa. E por isso que ele coloca, caindo em temíveis fascinações. A fascinação, a gente já tratou disso em aulas anteriores, vai ser tratado em aulas futuras também, porque ela é um grande mal para todo médium. O médium fascinado, ele não sabe que está sendo fascinado, que ele já é uma vítima dos espíritos que fazem porque o médium fascinado, ele acha que ele é certo, que ele é o dono da verdade, que tudo que ele diz, tudo que ele fala, o que ele pensa que é o correto. Então ele para de ouvir a razão, o bom senso, para de ouvir a espiritualidade, porque ele acha que ele é bom demais. Então é ele que tem que decidir, tem que determinar. Então é muito complicado isso. Ele ouve só uma entidade que quer, claro, que sabe disso, né? Que conhece esse médium, o orgulho, a vaidade que impera nele. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores, que os visitam pelas brechas da invigilância. Isso acontece muito, se não com todos, eu digo com 99,9% dos médiums, certo? Eles conhecem a nós, eles investigam, sabem o que é que tira a gente do caminho do bem, o que é que mexe com a nossa vaidade, o que é que fere o nosso orgulho, e vão conseguir incluir isso, colocar isso dentro do nosso dia a dia para tirar a gente do trabalho mediúnico. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor, que é um problema grave, né? Só eu que posso, só eu que escuto, só eu que vejo, só eu que sei. Complicado isso. Ou na sexualidade delinquente. Então, aqueles desejos, aquela coisa de olhar. Tem muito dirigente, muito trabalhador, que só convida para o trabalho
mulheres novas, bonitas, né, que convidam. Isso é um alerta, toma cuidado. Eles estão, né, ali percebendo que existe uma deturpação na sexualidade daquele médium, porque faz ele ter olhos para algumas coisas, né? É complicado, tem que tomar muito cuidado. Transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhe vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. E aí é claro que o médium falha, tirado dele, esse contrato é quebrado, porque ele não cumpriu com a parte, né? O médium não cumpriu. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Então não há ninguém que não seja colocado à prova nesses termos em relação à mediunidade. Sempre existiu e por enquanto sempre vai ter com todos, em todas as crenças religiosas. Mas, ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina poderia cair? Ou de Chico Xavier, por exemplo, poderiam cair? Como não? Acentuou o interlocutor Aulus. Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santidade, santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Ou seja, todos podem cair. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Receber um mandato mediúnico não é para poucos, não é para muitos, é para poucos. Até porque é uma tarefa muito grande. Então, quem recebe uma tarefa muito grande também recebe com ela grandes responsabilidades. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele diz lá um trechinho, tá? Trouxe pequenos trechos. A bondade para atender com o mesmo carinho e a mesma boa vontade todos os tipos de necessitados, sem nenhuma expressão de particularismo, a discrição para conhecer e sentir, guardando-os para si, dramas inconfessáveis e lacunas morais lastimáveis. É necessário o discernimento para opinar com segurança, segundo as necessidades do consulente, a fim de ajudar os outros para que os outros se ajudem. No trecho falando sobre o mandato mediúnico. E também no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel relata o seguinte: o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Ou seja, tem muita gente que se sacrifica pelo progresso da humanidade moral e intelectual e que muita gente nem conhece, nem sabe deles, né? E passando agora para a parte evangélica, que fala sobre o dever e a virtude, lá no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o dever é uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então, trazendo o mandato mediúnico, a questão da mediunidade em relação ao dever, então, antes de qualquer outra coisa, aquele que exerce a mediunidade tem o dever de cuidar da sua própria moral. Então, é somente em relação à moral. O dever fala da obrigação moral, que é, claro, mais importante do que intelectual, porque com muito intelecto sem moral se faz horrores, se faz barbaridades. Então, precisamos nos preocupar primeiramente com a nossa obrigação moral, com a gente, primeiro com a gente, como ele colocou. Depois com as outras pessoas, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E isso faz parte da lei do progresso. Todos nós estamos caminhando para crescer, para progredir, para nos tornarmos pessoas, seres melhores, em direção à luz, à perfeição. Mas esse progresso, né, essa caminhada que a gente passa, ela precisa obrigatoriamente passar pelas leis.
No capítulo 6, item 5, está dito lá: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Colocando ali como o dever moral, a obrigação moral, vem antes do intelectual, porque ele coloca instruí-vos, eis o segundo. Mas ambos são muito importantes. Amar, se respeitar, a obrigação moral de olhar o próximo com fraternidade, como a si mesmo, e depois ler, estudar, ir atrás das informações que foram trazidas para nós com tanta boa vontade. Kardec fez um trabalho tão bonito de trazer para nós aquilo que a gente precisa para se instruir. E lembrando, também é nesse capítulo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Por quê, no cristianismo? Porque a gente sabe que foi alguém que trouxe a lei de amor, a lei maior, de amar o próximo como a si mesmo. E esse dever, essa obrigação moral, nos remete à reforma interior. Porque só evolui, só progride moralmente aquele que faz a sua própria reforma interior. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele lembra o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É reforma íntima, é o trocar, deixar o velho para trás. O antigo, ideias concebidas, deixa para trás o preconceito, aquilo que a gente vê hoje no mundo, aquilo que antes parecia normal, hoje não é. O preconceito, o racismo, que antes tinham piadinhas que as pessoas contavam em uma reunião, e que eram ditas normais, todo mundo ria, hoje a gente sabe que não cabe mais. Marchinhas de carnaval, hoje elas não servem mais. Por quê? Porque houve uma elevação. Caminhou, a moral caminhou e se importa hoje com todo mundo. É preciso se importar com todos os seres, com todas as pessoas. Independente de qualquer coisa, somos todos seres da mesma criação. Então, precisam ser respeitadas, olhadas, observadas. E esse está dentro, de novo, da lei do progresso. O progresso moral, primeiro, e intelectual, logo atrás, colado, trazendo junto. Porque se eu compreendo, se eu estudo, se eu entendo, eu respeito um pouco mais. Eu preciso, então, sempre ir elevando um ao outro. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Então, aquela coisa do o dever moral. Até onde eu vou? Até onde eu me sinto feliz, bem, tranquila em relação ao próximo. É aquela questão da liberdade. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Tem um limite. E o dever fala que tem coisas que a gente sabe que não pode passar. Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso a gente viu muito, em relação à política, discussões. Então, cada um tem a sua opinião, a sua crença. Até com os nossos irmãos espiritualistas, a gente não pode dizer que está errado, está certo. Quem é que sabe o que está certo, está errado? O que está certo é aquilo que fala em nome do amor ao próximo, dos ensinamentos de Jesus e coloca eles em prática. Se eu preciso bater um tambor para colocar em prática, acender uma vela, que diferença faz? O que importa, na verdade, é aquilo que eu desejo, a intenção que eu coloco na mão do próximo, que eu gosto, que eu quero oferecer para o outro. Se é amor, se é respeito, se é cura, se é paz, se é tranquilidade, não importa o que é, da forma que eu visto, se eu me visto de branco, de preto, de vermelho, não faz diferença. Isso é da crença de cada um. O mais importante é a obrigação moral que a gente coloca nisso. Jesus Cristo é o modelo excelso da virtude. No entanto, podem-se também mencionar alguns expoentes de virtudes santificantes, como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Anália Franco, Bezerra de Menezes e quantos outros, Chico Xavier, os mais recentes, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, quantas pessoas que
se dedicaram, que doaram de si mesmo e mostraram ao mundo o que é virtude, que passaram pela terra como um rato de luz, disseminando o bem em sua expressão mais elevada. Em Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4, em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo. E o teu pai, que vê no segredo, te recompensa. Isso, a gente fala das virtudes do médium. Quando se ajuda alguém, se oferece a alguém, tá lá numa mediunidade de cura, para um tratamento de cura, e a pessoa olha para o médium e diz, nossa, que luz bonita que vem de você. Me senti tão bem aqui. Guarda, o médium precisa guardar aquilo para si, porque dentro da mente dele, os pensamentos dele tem que sempre reverberar. Não, quem curou não fui eu. Essa luz não é minha. É da espiritualidade aqui presente, que trabalha em nome de Jesus, pela ordem divina. São deles. Essa luz que a pessoa viu em mim, na verdade, como um espelho refletindo aquilo que vem do maior. Colocar sempre isso para evitar a queda, para evitar o orgulho, a vaidade, achando que eu sou a médium melhor que tem. Isso não existe. A partir do momento que o médium pensa nisso, ele abre brechas para a invasão de espíritos que perceberam ali, esse médium é vaidoso, para que eu vou derrubar ele rapidinho? Percebem isso e tornam o médium fascinado, porque ele começa a acreditar nesse espírito que está falando coisas maravilhosas para ele. Então, sempre prestar muita atenção nisso. E lembrar que o Chico, que foi talvez o médium mais próximo, mais famoso que a gente tem, né? Não que outros não são importantes, mas uma frase que ele colocou lá nos seus trabalhos. Né? Sempre tive, graças a Deus, um grupo de bons amigos que me ampararam as tarefas, para que a mediunidade em mim possa sobreviver com as obrigações que a própria mediunidade me trouxe. Ele fala aqui dos irmãos espirituais e dos encarnados, dos amigos espirituais que puderam apoiá-lo, como a gente sabe a importância disso, mas como é importante os trabalhadores da casa, do local onde esse médium precisa trabalhar, que vão lá apoiar, orientar, muitas vezes dizer, olha, será que não podia ser feito de outra forma? Né? E que é difícil, às vezes, ouvir que você, de repente, caiu numa armadilha. Não é porque o médium caiu numa armadilha que vai cair em todas, o que ele faliu. Não. E esses amigos espirituais orientam e dizem, olha, eu acho que você pode ter caído numa armadilha. Mas reflete, vai estudar, para pensar e pede orientação do plano maior, para que a gente possa seguir sempre seguro, ou pelo menos cercado das melhores vibrações. E para isso a gente precisa cuidar da reforma interior, que é o nosso dever, para que as virtudes que cresçam em nós sejam sempre usadas em benefício próximo e estudando, sempre buscando informações. A gente termina por aqui. Vou deixar 2 questões lá na sala de aula para vocês refletirem, tá bom? Sem certo ou errado, coloca ali a sua opinião, com o que você já leu, com o que a gente trabalhou aqui, o que é que você entende por isso, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz de Deus, sempre.